Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo Lima, facilitador em constelações familiares, e estamos começando mais um programa Um Caminho para Si Mesmo. Segunda-feira, como de praxe, 19 horas, no nosso encontro semanal para falarmos sobre constelação familiar, filosofia sistêmica, terapias integrativas e assuntos afins, certo? Estamos hoje em Porto Alegre, aqui no nosso estúdio em Porto Alegre, e vamos falar hoje sobre um assunto que essa semana deu muito o que falar nas minhas redes sociais, principalmente nos grupos que eu participo em WhatsApp. Eu compartilhei essa semana um texto de uma colega facilitadora em constelações familiares, Silvana Garcia, um texto muito bonito de autoria dela, no qual ela faz uma reflexão sobre o dar e receber entre filhos e pais, ou pais e filhos, especialmente numa situação delicada que é quando os pais estão mais velhos, estão idosos ou doentes. E ela faz uma reflexão dentro das ordens do amor, trazendo a visão da perspectiva sistêmica, da perspectiva da filosofia da constelação familiar. E eu, digamos, copiei, colei, compartilhei esse conteúdo, claro, sempre dando os créditos à autora. E tive muitos feedbacks, muitas pessoas se emocionando, se identificando, e outras pessoas que criticaram muito. Teve gente que me chamou de anticristão, teve gente que disse que eu tenho dharma ruim. Não tem como ter dharma ruim. Quem conhece os textos védicos e sabe o que significa dharma, que é uma expressão em sânscrito que significa propósito de vida. Não existe dharma bom ou dharma ruim, todos os dharmas servem à vida. Enfim, não vou entrar nessa discussão porque não é agora o tema. Me chamaram de sem coração, me chamaram de estúpido, de filho de chocadeira, enfim. Porque esse texto traz uma reflexão que diz mais ou menos o seguinte: os filhos tomam a vida dos pais e não tem como eu devolver vida para os meus pais. Eu tenho que, digamos, tomar a vida que eles me deram e passar isso adiante. E quando eles ficam idosos, muitas vezes por culpa, eu me coloco numa obrigação de cuidar deles de uma forma exclusiva e exaustiva, dando prioridade extrema aos meus pais ou meus avós ou aqueles que eu cuido na velhice ou na doença, aqueles que vieram antes de mim, meus antepassados. E ela trouxe uma pesquisa também para ilustrar o quanto que isso causa um desequilíbrio na família, nos relacionamentos dentro da família, que é um estudo feito pela Universidade dos Estados Unidos no início dos anos 2010, que mostra que 60% dos cuidadores familiares, ou seja, dos filhos ou dos netos que cuidam de seus pais ou avós de forma praticamente exclusiva, que tem esse encargo como algo que eles têm que fazer como prioridade da família, 63% desses cuidadores falecem, morrem e adoecem. Claro, eles adoecem e morrem, né, depois, nesse processo, antes daqueles que eles estão cuidando. Interessante essa reflexão, porque a gente vê que aqueles que cuidam, muito embora sejam mais jovens, estão morrendo antes dos idosos que eles estão cuidando de uma forma exclusiva, de uma forma prioritária. E a reflexão que a Silvana fez, e eu concordo totalmente com ela, é de que, por que isso acontece? Porque quando eu, filho, me disponho a cuidar do sentimento de pena, do meu pai e da minha mãe, né, daqueles que vieram antes de mim, um sentimento de pena, sentimento de culpa, sentimento de que eu estou fazendo isso porque assim eu vou equilibrar o dar e receber, eu estou me colocando num lugar que não é o meu. Lembrando que constelação familiar a gente trata de uma forma exaustiva até, de que o sistema está em ordem, ele está saudável, e portanto eu estarei saudável quando eu souber o meu lugar. Então, filhos que olham para os pais idosos ou doentes como se eles fossem inválidos, como se eles fossem crianças, como se eles fossem menores, pequenos, e eu preciso salvar os meus pais, eu sou o único que pode salvar os meus pais,
eu estou me colocando numa posição de pai do meu pai, ou pai da minha mãe, ou mãe do meu pai, ou mãe da minha mãe. Isso quebra a ordem de hierarquia, quebra equilíbrio entre dar e receber e quebra pertencimento. Por isso que 63% daqueles cuidadores familiares morrem antes dos seus daqueles que estão cuidando, porque eu me coloco num lugar que não é meu, eu quebro a hierarquia, eu assumo um encargo que é muito pesado para mim. E hoje eu trouxe convidados especiais para nós mostrarmos de uma forma mais prática e mais ilustrativa essa dinâmica, que são os meus bonecos de atendimento individual. Esses bonecos aqui, vocês veem, eu tenho esse tipo de boneco, esse também. Elementos como casinha, tem uma casa aqui, ó, podem ver, tem uma casa, tem um coração, elementos neutros, enfim. Eu trouxe esses elementos para ilustrar melhor como se dão as dinâmicas dentro dos sistemas, porque às vezes a gente só falando não tem a imagem, né? Não tem o visual que vai para dentro do meu inconsciente. Eu consigo olhar aquilo ali, eu consigo ter uma visão clara do o que está em ordem e o que não está em ordem. Então, por conta de alguns feedbacks negativos que eu tive, eu entendo que não seja algo, digamos, proposital, né? Não seja algo no sentido de eu não gosto do Gustavo, alguma coisa assim, ou eu não gosto da filosofia sistêmica. Mas eu vi que as pessoas que reagiram de uma forma negativa ao texto, e frisando, tá, pessoal? Em momento algum a gente fala em abandonar os pais idosos ou doentes. A gente Nós, como pequenos, como filhos, nós cuidamos deles dentro da nossa possibilidade. E eu vou explicar isso, possibilidade, prioridade, hierarquia, o que vem antes, o que vem depois daqui a pouco. Mas os filhos, os pequenos, cuidam quando necessário, quando não há alternativa, dos pais, com respeito, dedicação e dentro das suas possibilidades. Porque muitas pessoas veem os seus pais quando eles estão chegando numa idade avançada, só porque estão chegando numa idade avançada, como inválidos, como aqueles que precisam de cuidado. Eu sei mais do que eles. Tadinho do meu pai, tá ficando gagá. Tadinha da minha mãe, tá ficando velhinha. Não é assim. Os pais merecem serem respeitados como grandes, como os maiores. E se eu precisar cuidar deles, ou seja, se nem eu nem eles tiverem condições de uma clínica de repouso, um cuidador, alguma coisa assim, eu faço isso de uma forma respeitosa. Até uma das minhas clientes me trouxe um feedback dizendo: Gustavo, isso é verdade, né? Isso que você coloca no texto é verdade, porque a minha mãe, ela teve diabetes e teve que amputar as pernas, e ela ficou em cadeira de rodas. E ela disse para mim e para os meus irmãos: vocês cuidem da minha dignidade, eu não sou inválida. Então, mesmo com os filhos querendo fazer tudo por ela, essa mãe, a mãe dessa cliente, ela tomava banho sozinha, se vestia sozinha, ia no banheiro sozinha, porque ela tinha ainda um campo de possibilidade. E dentro do campo de possibilidade dela, de se mover, de viver a vida dela com uma certa autonomia, ela vivia a vida dela com uma certa autonomia. Então é isso que a gente fala. Não estou dizendo para ninguém abandonar seus pais. O que eu estou dizendo, há ordens e a prioridade que a gente precisa seguir, mesmo que doa, mesmo que às vezes a gente sinta culpa e a gente queira estar 24 horas lá do lado dos pais. Às vezes a gente vai ter que dar atenção para o nosso trabalho, para os nossos filhos, para os nossos estudos, para os nossos projetos. E a vida segue assim. A gente vai explicar agora com os bonecos exatamente a dinâmica, né, e por que isso acontece, certo? Então, o Gustavo não é nenhum filho de chocadeira, né? Eu tenho mãe, eu tenho pai, e eu honro muito, né, e respeito muito eles, certo? Então, antes de alguém vir me xingar, preste atenção nisso. Eu só estou passando um conhecimento que é importante, e é a vida como ela é. Então a gente vai mostrar aqui como são as dinâmicas saudáveis, como acontece
o equilíbrio entre dar e receber de forma saudável entre gerações, ok? Porque a forma desequilibrada, as formas desequilibradas são muitas. A forma certa, a forma equilibrada é apenas uma. Tem gente que diz, Gustavo, mais assim, mais na minha família assim, mais... Ok. Se a gente investigar como é na família da pessoa, a gente vai ver que há desequilíbrio. Como uma pessoa que ficou muito nervosa, muito brava, né, até me xingou de uma forma um pouco bastante desrespeitosa, na verdade, quando eu passei o texto. Ela se indignou por quê? Porque tinha esse padrão na família dela. E ela veio, não, eu não concordo com isso. Porque a minha mãe cuidou da minha avó nos últimos anos dela de uma forma exclusiva, né, se dedicou ao cuidado da minha avó. Eu agora estou me dedicando ao cuidado da minha mãe e ninguém morreu. Aí eu pergunto como é que está essa pessoa, como é que está a vida dessa pessoa, como é que ela se sente, como é que tá, se ela tem um casamento. Não tem um relacionamento, não tinha um casamento. Relação com os filhos, estava péssima, estava terrível. Porque a energia para ir para a vida, para desenvolver vida, estava represada olhando para trás. Então são coisas que a gente vê. Não precisa nem colocar uma constelação às vezes para a gente ver onde há o desequilíbrio só conversando com a pessoa. Então nós vamos mostrar aqui a dinâmica sistêmica dentro da filosofia sistêmica, o que é uma relação de dar e receber entre pais e filhos de uma forma saudável. E também a gente vai explicar as outras leis sistêmicas aqui para ninguém ter dúvida, ok? Se surgirem dúvidas, se surgirem alguns comentários, alguns insights, alguma coisa, vocês podem comentar que a gente vai conversando. Hoje a live vai ser um pouquinho mais expositiva. Eu vou colocar um pouco mais aqui com os bonecos, ok? A Aline, oi Aline, tudo bem? A Aline, grande amiga, muito obrigado por vir. A Giana também está presente, muito obrigado Giana. Se puderem compartilhar a live nos perfis de vocês, eu agradeço. Bem bacana, para a gente atingir mais e mais pessoas, ok? Então, vamos lá, vamos pro campo, né? Vamos mostrar aqui os nossos bonequinhos, nossos ajudantes de hoje. Se o som não estiver muito bom, vocês falem aí, tá, pessoal? Então, vamos lá. Explicando as 3 leis e as 3 ordens, certo? As 3 leis sistêmicas são equilíbrio entre dar e receber, hierarquia e pertencimento. Vamos começar pelo equilíbrio entre dar e receber, que é o que está tomando conta das discussões hoje, certo? Eu tenho aqui, por exemplo, meu pai. Cadê? Aqui fica melhor. E cadê a minha mãe aqui? Aí, opa, caiu aqui. Estão os meus pais aqui, digamos. Agora eu gostaria de lembrar vocês do que a gente viu. Vou até colocar aqui nas últimas lives. Lembram de quando eu falei a live retrasada dos 5 círculos de amor que o Bert Hellinger nos traz? Então, lembram do primeiro círculo de amor? Oi Denise, tudo bem? Como é que está? Hoje na live é sempre uma presença ilustre, né? Então, lembram do que eu falei dos 5 círculos de amor do Hellinger? Primeiro círculo de amor é o amor recíproco entre os pais. É dali que nós tomamos a origem da vida. Então tá aqui, meu pai e minha mãe. Eles conhecem, se casam e resolvem ter filhos. Por que a gente tem filhos? No modo saudável, digamos, esse casal vai ter filhos por excesso de amor entre eles. Porque eles se amam tanto que eles resolvem passar essa vida para frente. Na vida que eles têm em conjunto, como marido e mulher, eles resolvem passar para frente com o filho. Está aqui para o Gustavinho. O filho, então, essa criança, toma e recebe o amor dos pais.
Lembrando que tomar é uma postura sempre ativa, certo? É uma postura em que não são os pais que vão até o filho para entregar a vida para o filho. O filho numa postura interna, isso tudo é uma postura interna, o filho que vai aos pais e toma dos pais a vida. É aquela história que eu sempre falo, comparo com uma fonte. Eu tenho uma casa numa fazenda e nos fundos da minha fazenda passa um córrego, uma nascente. Não é a nascente que vai vir até mim. Eu que vou pegar o meu baldinho lá e vou encher o meu balde com a água da nascente e levar para minha casa. Aqui é a mesma coisa. Nós tomamos a vida dos pais quando somos pequenos, quando somos crianças. Então o Gustavinho, né, o pequeno Gustavo está aqui, né, tomou a vida dos pais, cresceu e está na hora de ir para a vida. Oi Jefferson, tudo bem? Como é que está? Jefferson, grande amigo, terapeuta, hipnólogo. Obrigado por ter vindo. Toma a vida dos pais, então cresço, viro adulto. Aí o que acontece? Como eu sempre digo, né? Todos nós temos uma criança interior. Eu ainda tenho o Gustavinho, né, o pequeno Gustavo, um gurizinho magrelinho, orelhudo, com os óculos gigantes, não mudei muito, só cresci, né? Continuo magrinho com um óculos grande, mas enfim. Gustavo cresce, tomou a vida dos pais, agradeceu aos pais, muito obrigado, pai, mãe, aquela coisa toda, né? E vai para a vida. E agora o Gustavo, indo para a vida, ele é pai e mãe da sua própria criança. Eu vou trocar aqui para ficar melhor. Eu agora sou pai e mãe dentro da minha criança, eu vou para a vida. E os pais onde ficam? Ficam aqui, atrás. Os pais são fonte de vida, de força, prosperidade, energia, dinheiro, saúde. Eu vou para a vida, ou seja, eu me distancio deles e eu levo eles no coração. Isso é importante, eu vou até colocar aqui. O adulto saudável, ele leva pai e mãe no coração. Eu sempre digo aqui, isso é verdade. Eu sou 50% meu pai e 50% a minha mãe. Eles estão dentro de mim. E eu vou levar eles dentro de mim para todo lugar onde eu vou. Se eu tiver um filho, o meu filho ele vai ser 25% meu pai e 25% a minha mãe. Ou seja, eu não preciso, voltando aqui, depois de adulto, fazer assim. Porque se eu faço assim, eu permaneço criança. Eu me nego a ser adulto. É a criança que fica olhando para os pais. É a criança que precisa tomar dos pais. Eu já tomei como adulto. Educação, alimentação, vida. Então, eu vou para a vida com a minha criança. E eu vou cuidar da minha criança. Eu vou ser o pai e a mãe da minha criança. E os meus pais ficam aqui. E eu levo eles no coração. É uma postura interna. Certo? Por isso que eu digo. Voltando aqui para o Gustavo novamente. Muitas vezes as pessoas dizem, né? Gustavo, ok, tu fala aí em tomar pai, tomar a mãe, tudo mais, isso é muito bonito. Mas se eu tenho uma relação abusiva com meu pai, por exemplo. Se o meu pai é alcoólatra, se ele me batia quando era pequeno, se ele continua me agredindo, o que eu faço? Bota ele no coração, como pai, e vai para a tua vida. Tu não precisa estar sempre com ele. Ok? Então eu vou para a vida, voltando aqui. Vou para a vida cuidando da minha criança interior. Eu cuido dela. E eu não culpo mais os meus pais por nada. E eu não preciso mais deles também para nada. Eu preciso deles para reverenciar e tomar a vida deles. Mas agora eu olho para frente.
Porque pra frente o que que tem? Eu até vou colocar aqui um elemento. Com coraçãozinho é a vida. Então eu olho para a vida com a minha criança interior. Tranquilo? Certo? Entendido? Por quê? Se eu ficar olhando para cá como adulto, querendo cuidar dos meus pais, ou me intrometer no assunto deles, eu não vou estar disponível para a vida. Eu não vou estar olhando para a vida. Eu não vou me desenvolver. Eu não vou desenvolver meu trabalho. Eu não vou desenvolver uma família. Então, o que eu faço? Eu já tenho a minha criança interior aqui dentro. Saudável é. Depois, eu me caso. Tenho uma companheira, um companheiro. Olhando para a vida. Seccionei, separei aqui dos pais. O que que separa? O que que secciona? O que que faz com que eu me torne adulto e vá para a vida aqui? Sexualidade. Sexualidade. Extremamente importante. É a sexualidade que secciona o meu vínculo de criança com os meus pais. Vínculo eu sempre vou ter, porque a gente faz parte do mesmo sistema. Eu sou 50% pai, 50% mãe. Eu sempre vou estar vinculado a eles. Mas como adulto. Então, eu deixo de ser criança, secciono esse vínculo infantil por meio da sexualidade. Aí eu vou procurar um relacionamento, eu vou namorar, eu vou casar. E por meio da sexualidade, tenho filhos. Então eu vou ter filhos. E o que vai acontecer? A mesma coisa. Meu filho, quando pequeno, vai tomar a vida aqui de mim e da mãe dele. Quando pequeno, criança olha para os pais, toma dos pais, os pais cuidam dos filhos. E o filho depois, a mesma coisa. Vai virar adulto, vai para a vida, vai casar, vai ter os filhos dele. Eu vou passar a ser o ancestral. E esse é o fluxo da vida. Certo? É assim que a vida se desenvolve. Agora, digamos que o Gustavo está adulto. Meus pais ficam idosos, estão na velhice. O Gustavo passa a olhar para cá. Será que eu estou disponível aqui para o meu relacionamento, para o meu casamento? Será que eu estou disponível aqui para o meu filho? A minha energia está voltando toda para eles aqui. E eu não tenho energia nenhuma para dar para eles. Aí entra equilíbrio entre dar e receber. Uma das 3 leis do amor. Eu recebi amor e carinho quando eu era pequeno dos meus pais. Certo? Recebi. Tomei no coração tudo que eles me deram. E quando eu falo tudo que eles me deram é o que foi negativo, o que foi o que eu acho negativo, melhor, e o que eu acho positivo. Eu levo tudo isso para a vida. E isso tudo faz parte de mim, está no pacote. Então, equilíbrio entre dar e receber. Eu tenho, explicando aqui melhor, tá? Já entrando no tópico ordens do amor. Eu tenho equilíbrio entre dar e receber horizontal. Só deixa eu melhorar aqui a câmera. Aqui fica melhor. Horizontal entre eu e a minha esposa. Entre o Gustavo e a Suzana, por exemplo. Ou seja, eu dou, ela toma. E vice-versa, de forma igual, paritária, como eu já falei antes aqui em várias lives. E tem o equilíbrio entre dar e receber entre o filho e os pais.
Como é que funciona o equilíbrio entre o dar e receber entre os filhos e pais? A gente já viu que a criança recebe. A criança aqui recebe dos pais. Isso a gente já viu. Aí ele cresce, Gustavo cresce, vira adulto. Ah, tá. Como me falaram. Então, eu recebi tudo dos meus pais. Amor, carinho, dedicação. Eu via meu pai trabalhando 18 horas por dia para me alimentar. Tadinho do meu pai. Que pena que eu tenho dele. Que dó. Agora ele tá velhinho, eu vou cuidar dele. O que eu tô fazendo? Opa. O que eu tô fazendo aqui? Quero devolver para os pais. Se eu quero devolver para os pais a vida que eles me deram, onde é que vai ficar a energia e para onde que vai a vida para o meu filho ou para minha esposa? Dar e receber na vertical, ou seja, dos maiores para os menores, eu recebo a vida dos pais, agradeço, honro isso e vou para vida para entregar isso para o meu filho ou para os meus projetos de vida. Isso é equilíbrio entre dar e receber na vertical, dos grandes para os pequenos. Se eu acho que eu tenho que devolver vida para os meus pais, é como se eu pegasse um carro. Quem é aqui de Porto Alegre, região metropolitana ou do Rio Grande do Sul, conhece a Freeway. Imagina pegar um carro na Freeway, numa sexta-feira de janeiro, às 6 da tarde, e tu ir para contramão. É a mesma coisa. Vai dar caca, vai dar errado. Não vai dar certo. Eu preciso ir no fluxo da vida. A vida é como se fosse um rio. Ou seja, ele só vai numa direção. Ele só vai para frente. Ah, Gustavo, mas isso eu não aceito. Tadinho do meu pai. Trabalhou 18 horas por dia para me alimentar. Tadinho da minha mãe. Trabalhou igual maluca para me alimentar. Alimentou eu, cuidou de mim e dos meus 6 irmãos. Eu tenho que devolver, eu tenho que ser grato para eles. Sim, seja grato para eles. Fazendo sabe o quê? Com a vida que você recebeu aqui, passa ela para frente. Desenvolve um projeto. Construa uma casa, seja independente. Cuide de si mesmo, da sua família. Ajude os outros. Essa é a melhor forma, voltando aqui para o Gustavo de novo, de eu devolver a vida que eu ganhei, aliás, compensar a vida que eu ganhei dos meus pais. Por mais culpa que a gente sinta em querer retribuir para os pais a vida, a gente não pode ir na contramão. E como eu sempre digo, né, às vezes a gente vai ter que dormir um pouco com a cabeça pesada no travesseiro. E eu sempre dou o meu exemplo pessoal. A minha mãe tá aí, a minha mãe tá assistindo a live, ela não me deixa mentir. Ela até acha que fica meio brava quando eu falo isso, mas quando eu saí de casa, ela se sentia meio sozinha e me mandava o WhatsApp de noite e dizia: tô com saudade, meu filho, queria que tu estivesse aqui, porque ela estava acostumada a me esperar da faculdade, com janta, né, pra gente conversar, daí eu jantava com ela, e o meu pai estava dormindo, ele dorme cedo, então, e a gente conversava bastante, tal, via uma série, uma TV juntos e ia dormir. E aí quando eu saí da faculdade, me casei, e ela não teve mais isso. Então ela sentiu aquele vazio, né, a tal da síndrome do ninho vazio. E ela me mandava o WhatsApp dizendo, né, lá para umas 10h30, 11 horas, que saudade de a gente conversar, a gente ia estar junto e tal. E eu sabia que ela estava triste lá. E eu ficava triste por isso. E claro que eu tinha vontade, né, às vezes de pegar o carro, sair da minha casa, da minha família, e ir lá dar um abraço nela. Mas eu tinha que dizer para ela: mãe, também tô com saudade, mas domingo que vem eu vou aí te dar um abraço. Nesse domingo eu não vou poder, daqui a 2 semanas eu vou te dar um abraço.
e ia dormir com a cabeça um pouco pesada no travesseiro. A gente tem que, para crescer, para ser adulto, sentir algumas culpas. Inocente é a criança. Aquele que... tirar aqui para ilustrar, né? Aquele que, assim, olhando para os... deixa quem toma conta das situações. Quem é que manda nele? Não é o Gustavo adulto que manda, né? Não é o adulto que manda. É a criança interior que manda. E a gente sabe que quando a criança toma alguma decisão, quando ela quer mandar em alguma coisa, ela faz caca, né? Então, a culpa de eu abandonar, entre aspas, os meus pais, né, mesmo que eles fizeram tudo por mim, é um sentimento da criança. Aí o adulto aqui, ele tem que tomar a rédea e dizer para a criança, não, agora tu vai para o teu lugar, quem cuida de ti sou eu. O teu adulto sou eu. O teu pai, a tua mãe agora sou eu. E eles já fizeram o papel deles. Agora a gente vai juntos para a vida. E aí a gente vai montando uma família. E a gente vai tendo filhos. E os filhos vão tendo filhos. Porque você sabe o que acontece? Se eu ficasse olhando para cá, a vida não ia seguir. E eu não falo nem em necessariamente ter filhos. Mas daqui a pouco, eu me casei, eu, por exemplo, sou casado com a Suzana, a gente não tem ideia de ter filho. Mas a gente tem ideia de ajudar muitas pessoas com o nosso trabalho, com terapia. Então eu tenho no meu horizonte um grande projeto. E eu vou estar então olhando e disponível para a vida. Porque se eu fico olhando para trás, onde é que está? O que eu estou... Né, cadê a vida aqui? Eu estou de costas para a vida. Aí eu posso colocar mais um elemento aqui, tirando isso daqui, que é a morte. E vocês olham que interessante, a caminhada da vida é assim. Lembra quando eu coloquei no início da live? A gente vai vindo aqui, aí eu tenho filhos, meus pais já são, digamos, idosos, né? Já são velhinhos, eu sou adulto, meu filho é criança. Vai chegar uma hora em que os meus pais não vão estar mais aqui. Eu vou ser eu e a minha esposa, eu e a mãe dos meus filhos vão ser os grandes, né, os avós. Meu filho vai ser adulto. E aí ele vai ter filho. E assim vai. É algo meio óbvio, né? Mas é assim que funciona o ciclo da vida. E muitas vezes quando a gente está com a nossa criança interior no comando, a gente olha para os pais e não quer que eles vão embora. Nós não queremos nos despedirmos deles. A gente quer manter eles o máximo de tempo possível aqui com a gente. Por quê? Porque lá quando a gente era pequeno, a gente não tomou a vida dos pais. E olha, isso é de experiência própria. Eu vi já muito disso na minha família. Quando um antepassado, né, um pai, uma mãe morre, e isso acontece com todo mundo, eu não estou agorando ninguém, é da vida, a morte faz parte da vida, por conta desse não tomar durante a vida dos pais, quando os pais vão embora, a gente sente um vazio muito grande, e aí sente depressão, e aí fica doente, aí tem mágoa e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais. Então o saudável é eu tomar a vida dos meus pais enquanto é possível, enquanto eles estão aqui, para que no momento que chegar a hora deles partirem, eu estar perto da hora deles partirem, eu ter tranquilidade e poder respeitar o destino deles, poder respeitar o momento deles. Não estou dizendo para ninguém empurrar pai e mãe do penhasco quando eles estiverem lá pelos seus 60 anos, não é isso. Meu pai, por exemplo, tem 60 anos e é bem ativo. A minha mãe também tem 60 anos e é bem ativa, graças a Deus. Mas o que eu digo é respeitar que vai chegar a hora de cada um. E essa é a questão difícil. Porque no fundo, quando a gente fala de constelação familiar, a gente fala de vida. Do caminho da vida, do ciclo da vida. E quando a gente fala do ciclo da vida, a gente fala de morte e vida. Vida e morte. Uma complementa a outra. A gente sai da morte para ir para a vida. E a gente sai da vida para ir para a morte. E assim a gente vai indo e voltando.
Só que a gente tenta evitar o máximo possível a morte. Mais a morte de quem a gente ama, principalmente os pais, do que a nossa, porque uma das dinâmicas, né, é essa estatística que a gente trouxe, né, de 63% dos cuidadores familiares exclusivos morrerem antes daqueles que estão sendo cuidados, mostra também uma dinâmica que é: o meu amor é tão forte, tão forte, tão forte, tão desregulado, tão maluco, tão fora da ordem, que eu prefiro eu morrer no seu lugar. Eu vou antes de você. E não é esse o ciclo da vida, né? Aqueles que vieram antes, eles passam a vida para frente e tem então a sua hora de partir. Esse é o ciclo natural da vida. Esse é o receber. Os filhos agradecem e honram a vida que receberam dos pais e passam para frente. Então, é bom a gente observar, né? Principalmente quem está com os pais chegando aí numa idade mais avançada, ou os pais já estão acamados, com que postura eu cuido deles? Eu cuido deles com pena? Eu cuido deles com culpa porque eu acho que eu preciso dar algo para eles em agradecimento? Ou eu realmente cuido deles com honra, no meu lugar de pequeno, agradecendo de uma forma mínima, dando um pouquinho só daquele todo que eles me deram, que é a vida? E eu cuidando deles conforme a minha possibilidade, cuidando da minha vida, cuidando dos meus projetos, da minha família atual, que essa é a prioridade. Os grandes são maiores. Voltando aqui, os grandes, eles são sábios, eles têm vivência. Aqui está a fonte da vida. Daqui eu bebo, aqui eu honro, aqui tem sabedoria, aqui eu vou buscar conselho. Às vezes eu vou buscar um abraço quando eu preciso, né? Mas a prioridade, quando eu sou adulto, está aqui. Essa é a minha prioridade quando eu sou adulto. A minha vida, os meus projetos, a minha família, se eu tenho filhos, os meus filhos. Porque eu preciso fazer com que o legado da minha família, o sistema, passe para frente, ou passando a vida para frente dos meus filhos, ou eternizando o meu legado no meu trabalho. Porque se eu fico olhando para cá e não dou bola para cá, acabou o sistema. Lembrando que o sistema familiar é como se fosse um sistema biológico, ele é um sistema vivo. Se ele está doente, se ele está desequilibrado, ele vai terminar. Então eu posso até ter tido filhos aqui, mesmo eu olhando para os meus pais, só que aqui vai ter uma dinâmica tão doente, né? Esse desequilíbrio que tinha aqui, ele vai ficar mais grave ainda aqui, e a minha família vai acabar aqui, o meu sistema vai morrer aqui. Como a gente sempre diz, o sistema, ele é um organismo biológico, um organismo inteiro, ele busca se regular e organizar para se manter vivo. Se eu mantenho o meu sistema doente, vai acontecer tal como eu num pé de couve, por exemplo, né, eu planto couve lá na praia, então acontece assim. Se tem um ramo da couve, né, uma folha da couve que está doente, que foi atacada por praga, coisa assim, o próprio sistema vai tratar de parar de dar tanto alimento para aquela folha doente, ela vai morrer. E é isso que acontece se eu não colocar o amor na ordem, se eu não ordenar o amor dentro das três ordens, principalmente dentro do equilíbrio entre dar e receber, que é também o terceiro círculo do amor que o Bert Hellinger fala. É assim que eu perpetuo o meu sistema. E é assim que eu ajo como adulto. Porque agir como adulto é eu saber a hora certa de cada coisa na minha vida. Tem hora de eu ser filho. Vai ter hora depois de eu ir para a vida. Vai ter hora de eu ser pai, ou ser adulto, ou ser empresário, ser trabalhador. E depois vai ter hora de eu ser velhinho. E eu tenho que respeitar cada um desses passos da vida, cada uma dessas etapas.
senão o sistema vai se desequilibrar, eu não vou passar a vida para frente, e principalmente eu vou ficar doente. Isso nem é tanto uma questão de, eu vou fazer isso pelos próximos que vierem, eu vou fazer isso por mim. Porque, por experiência própria, que eu já vi em mais de 300 atendimentos, e também na minha experiência pessoal, vendo amigos e familiares. Quando eu não tomo a vida dos meus pais, eu não vou para a vida como adulto, eu fico olhando para os meus pais, e eles vão embora, eles morrem, eu vou me sentir culpado porque eu não consegui salvar eles. Eu não vou conseguir salvar os meus pais. De forma nenhuma. Eu sou pequeno, a doença deles, a velhice deles é algo que compete a eles. Então eles vão embora, eu tentei salvar eles, eu negligenciei a minha vida, meu trabalho, meus filhos, e vou me sentir ainda culpado. Porque eu não consigo. E eu vou viver a vida com depressão. Isso eu vou desenvolver um câncer depois, eu vou desenvolver uma doença, eu vou tentar me suicidar. Várias dinâmicas que a gente já viu em mais de 300 atendimentos. Então, pessoal, a gente tem que, às vezes, sentir culpa, sim. Só os adultos sentem culpa. Tem uma frase da Isabela Couto, que é uma facilitadora em constelação familiar de Minas, que eu gosto muito dela. Constelação familiar não é para anjos. Constelação familiar é para adultos. A gente trata com adultos. Então a gente trata com a responsabilidade de cada um e com a culpa de cada um. E a gente vai carregar alguma culpa. Não tem como não carregar culpa. Não tem como ser o alecrim dourado, né, que nasceu no campo sem ser semeado. Não tem como eu ser o espiritualizado da família. E sempre quando a gente atende alguém que vem, né, com essa questão, que traz Gustavo, eu não tenho problema nenhum. Eu faço Ho'oponopono. Eu cuido do meu pai e da minha mãe, assim, troco fralda, limpo o bumbum deles, eu sou um ótimo filho. A ovelha negra da família é meu irmão. Porque eu vou no centro espírita. E já me disseram lá no centro espírita que eu sou a pessoa iluminada da família. Mas o meu irmão tem um karma terrível. Tadinho do meu irmão. E ele causa confusão em toda a família. Eu tenho que salvar ele. Essa pessoa é a pessoa que está agando, que está acabando com o equilíbrio do sistema, porque ela se sente superior, maior, melhor do que todo mundo. Quando alguém chega e diz, porque eu sou espiritualizado, a minha família só tem ateu, só tem gente de dharma ruim, como me chamaram essa semana. Essa pessoa é a pessoa que quer carregar a família toda nas costas, é a pessoa que reclama de todo mundo, é a pessoa que mais dá, não sabe tomar, não aprendeu a tomar a vida e quer dar. Quer ensinar todo mundo a ser melhor e maior do que os outros, é a pessoa que mais vai dar problema na velhice. Porque ela deu tanto, não soube tomar, que uma hora ela vai cobrar. Ela vai ser a pessoa que vai ter Alzheimer, é a pessoa que vai ter Parkinson, é a pessoa que vai ter derrame, que vai ter AVC, e vai reclamar de todo mundo depois que são ingratos. Essa dinâmica é batata, né? A gente vê isso muito. Como eu disse, às vezes a gente não precisa nem colocar a constelação para ver algumas dinâmicas. A pessoa que é arrogante dentro da sua família, que se acha melhor do que seus irmãos, seus pais, e quer cuidar de todo mundo, quer carregar todo mundo nas costas, é a pessoa que vai vir amargurada, sozinha, infeliz, e vai dizer que todo mundo é ingrato. Isso é uma dinâmica que acontece sempre. E a gente sempre dá coloca um pé atrás no atendimento quando vem essas pessoas. Porque se eu não der, eu como profissional não der aquilo que ela necessita, se eu não reforço essa posição dela, que ela é uma santa, e todo mundo é ruim, todo mundo é mal, dentro da família, eu vou ser culpado, eu vou ser um dos vilões. Isso é batata. E eu já falo para vocês, eu falo com sinceridade. Quem já participou de grupo de constelação comigo, quem acompanha as lives aqui comigo, sabe que eu não sou de ficar fazendo política. Que eu sou um cara direto e reto no que eu falo. Ok? Então, pessoal, vamos ver quanto tempo a gente tem de live. Bom, a gente já tem 15 minutos aí de live, certo? 15 minutos de temos apenas 15 minutos de programa, na verdade. Mostramos aqui o que acontece quando eu tenho essa postura arrogante de que eu acho que eu tenho que ser maior que meus pais, porque no fundo isso é arrogância, né? Maior do que meus pais e cuidar deles porque eles não sabem se virar sozinhos. Voltando a frisar, daqui a pouco alguém vai pegar o vídeo, vai cortar o vídeo e vai dizer que eu estou mandando abandonar pai e mãe na sarjeta. Não é isso.
Eu cuido dos pais, sim, quando eles necessitarem e conforme as minhas possibilidades. Até a Silvana Garcia, ela dá uma ideia boa nesse texto que eu compartilhei, que causou uma certa discórdia, que é o seguinte: se eu não tenho condições de colocar nos meus pais que estão acamados num asilo, numa casa de repouso, eu posso me juntar com a minha comunidade e desenvolver creches comunitárias para idosos e fazer revezamento. Um dia vou eu e cuido, num turno vou eu e cuido, no outro turno é o vizinho, no outro turno é o meu irmão, no outro turno é assim, e assim vai, para não sobrecarregar ninguém. Porque muitas vezes acontece, né, de que dentro desse amor infantil que eu tenho pelos meus pais, eu achar que eu sou o único que pode cuidar. Só eu vou cuidar do meu pai, assim. Só eu vou cuidar bem da minha mãe. Não, capaz de colocar em casa de repouso. Não, meu irmão encostando no meu pai, não, capaz, nem morto. Às vezes essa é a dinâmica que está por trás. E aí eu fico reclamando dos meus irmãos que não chegam para cuidar dos meus pais, ou dos meus avós, ou por fim, quem seja, porque na verdade eu acho que sou o único que pode fazer isso. Então o que a gente propõe na constelação não é abandonar ninguém, não é ser filho de chocadeiro, não é ter dharma ruim. É eu dar prioridade para aquilo que importa na minha vida, que é a minha vida e passá-la para frente. Isso não é egoísmo, isso é respeitar o fluxo da vida. Aí eu sempre volto para a minha experiência pessoal. Eu falo da minha mãe. Minha mãe teve câncer e ela é uma vencedora, ela conseguiu passar pelo câncer e hoje está curada. E quando ela teve uma fase ruim da vida dela, eu fiquei uma semana, meu pai não podia, porque ele tinha muitas responsabilidades na empresa dele, então eu consegui uma licença do escritório que eu estava trabalhando e fiquei uma semana com ela em casa. E todo dia ela dizia, né, filho, vai trabalhar, hoje a mãe está melhor, pode trabalhar, mas ela estava bem debilitada. E eu, como consegui essa trégua no meu trabalho, isso não me prejudicou em nada, eu fiquei em casa cuidando dela. Isso não me faz de mim nenhum super-herói, nem um bom filho, nem porcaria nenhuma desse jeito. Eu retribuí um pouquinho do que a mãe me deu. E hoje ela está firme e forte, né? Graças à força dela, que eu herdei essa força dela também. Herdei a força do meu pai e da minha mãe, né? E eu estou levando isso para frente hoje. E graças à força dela, hoje ela está curada, ela está bem, ela está lá na praia curtindo, né, o verão. Coisa boa. E eu deixo ela lá. Né? Que bom que ela está lá, que bom que ela consegue se virar. Né? Que bom que ela não precisa de mim. Eu fico feliz com isso, porque ela é uma pessoa forte, eu vejo essa força nela, eu vejo essa força no meu pai, na minha avó também, que é uma senhora de 90 anos, e cuida da horta, cuida das suas coisas, vai para lá, vai para cá, vai para a praia, enfim, isso é o natural. Isso é o fluxo da vida. Então eu só queria esclarecer isso, né? Dizer que eu não sou nenhum nazista, nenhum, né, dharma ruim ou coisa assim, certo? Vamos ver aqui o que o pessoal está falando. A Henry, oi Henry, tudo bem? Grande amiga lá de Santa Cruz, como é que está? Silvânia, como é que está, Silvânia? Tudo bem? Que bom te ter aqui, ter amiga aqui na live. Jefferson já deu oi pra ele. Ah, a mãe tinha dado boa noite mãe. Ade, tudo bem, Denise? Como é que tá? Giana. Ah, a Giana dizendo, minha mãe está vendo comigo na TV. Que bom, um grande abraço para a mãe da Giana. Desculpa, esqueci o seu nome, a senhora participou da live na semana passada, né? Desculpa, esqueci o seu nome, mas conheço a senhora por meio da sua filha. A sua filha é uma menina muito forte e acredito que a senhora também seja uma grande mãe. Honro muito e respeito muito a senhora na sua filha que eu conheço. Ah, a Nádia estava dizendo que estava baixo o som. Espero que agora eu consiga ter... Enfim, acho que já dei oi aqui para quem apareceu, que estava online. Então, se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, pode falar, alguma colocação, alguma observação, a gente está aqui à disposição. Certo? Só queria colocar com os bonecos essa dinâmica para ficar mais claro. Esse texto que eu achei muito bom, e a Silvana Garcia, se vocês quiserem seguir ela lá no dela é Essencial Terapias, é uma página muito bacana, ela traz muito material bom, né? Eu indico muito, e eu sempre indico, né? Material meu, claro, né?
indico meu material, indico o material da Silvana Garcia, agora que eu estou descobrindo ela, do Mário Coziner, da Isabela Couto. Para mim, na internet, assim, de comunicadores, de influenciadores sobre constelação familiar, são os melhores que tem. Tem a minha professora Roseli Silva também, que é do Instituto Deus, lá de São Paulo, que eu também indico muito seguirem a página do Deus, que tem conteúdo confirmado, conteúdo bom. Quem chegou agora aqui também foi a Morena Flor, que é a Verene, minha colega. Oi, Vê, tudo bem? Como é que está minha colega de curso de formação de facilitadora em constelação familiar, também está aí. Faz parte do grupo Constelando aqui em Porto Alegre, né, Vê? Muito obrigado por vir. Se tiver alguma dúvida, alguma colocação, pode falar aí. Ok? E comentem o que vocês acharam aí da dinâmica com os bonecos, a gente explicar o que acontece por meio dos bonecos, se isso foi prático, se entenderam melhor, se foi confuso. Deem seu feedback para eu, nas próximas lives, poder organizar bem. Voltar talvez a fazer esse setting aqui com os bonecos, para que a gente possa explicar, e também dê sugestões de temas, para que a gente trabalhe nas próximas lives, né, o que vocês gostariam de saber sobre a visão sistêmica de algum assunto, certo? Então, pessoal, a gente está chegando já quase às 8 horas, deixa eu ver aqui, já é 19h53, chegando no final. Aqueles avisos de praxe, né? Vamos informar agora. Grupos de constelação familiar. Amanhã tem grupo de constelação familiar aqui em Porto Alegre, às 19 horas, na Sala Terapêutica, que é o espaço onde eu atendo atualmente, na zona norte aqui da cidade. 19 horas, então a gente tem uma vaga ainda para constelar, e a gente tem, olha, acho que só 3 vagas agora para participar, bastante gente, bastante movimentado, tá muito bacana, ok? Depois o próximo grupo em Porto Alegre, dia 11 de fevereiro, também vai ser uma terça-feira. Próximo grupo em Porto Alegre, então, amanhã, uma vaga para constelar ainda, né? Próxima terça-feira agora, amanhã, uma vaga para constelar, 3 para participar. Se você quiser constelar ou participar, em Porto Alegre não pode amanhã, dia 11 é o próximo em Porto Alegre, tá? Essas são as próximas datas em Porto Alegre. Quinta-feira tem Osório, a gente tem ainda, acho que para participar tá cheio, não tem mais vaga para participar, mas ainda tem vaga para constelar, se você quiser tem uma vaga para constelar ainda em Osório. Se você estiver no litoral, pode marcar sua constelação em Osório na próxima quinta-feira em grupo, certo? E dia 6 em Novo Hamburgo, no espaço 3RS Massoterapeutas e Terapias. Eu vou ter um grupo de constelação familiar, eu acho que já tem 2 vagas para constelar, já estão preenchidas, mas fala comigo se você tiver interesse, manda eu quero em Novo Hamburgo, eu quero em Osório, eu quero em Porto Alegre, que a gente conversa. Essas são as minhas próximas datas de grupo de constelação, e eu também, como vocês viram, atendo com os bonequinhos individual aqui em Porto Alegre, em Novo Hamburgo e no litoral também, sob agendamento. Eu não quero fazer grupo, eu não quero participar de grupo de constelação, não tem problema. Fala comigo, a gente agenda a sua constelação individual com bonecos. Eu também uso uma técnica que eu aprendi com a minha professora, minha mestra, Roseli Silva, que ela é também hipnóloga e trainer em PNL, onde a gente combina constelação familiar, hipnose, PNL, para tratar de traumas pessoais, de questões que aconteceram, que não são sistêmicas, ou seja, que não aconteceram lá no meu sistema, mas sim na minha infância, na minha juventude. A gente tem, então, ferramenta para tratar com tudo através da filosofia sistêmica, da visão da constelação familiar. Ok? Então, pessoal, a gente vai encerrando, e antes de encerrar, para mostrar para vocês que eu não sou um ateu desgarrado, que eu tenho também meu lado religioso, meu lado espiritual bem aflorado. Esses dias eu estava escutando um áudio e eu escuto o padre Fábio Marcelo, padre
Fábio de Mello, estou confundindo. Eu escuto todo dia de manhã mensagem do Padre Fábio de Mello, que eu gosto muito das mensagens deles. Algumas coisas não casam muito com o que a gente vê na constelação familiar, mas em geral eu gosto muito dele, tá? E ele trouxe uma reflexão sobre tempo. E ele citou Eclesiastes, um texto da Bíblia, do livro de Eclesiastes. Eu gostei e eu trouxe para vocês, para a gente ter um reflexo sobre isso que a gente está falando aqui. Então eu escolhi alguns trechos do livro de Eclesiastes, capítulo 3, para a gente refletir um pouco nesse final de live. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de edificar e tempo de derrubar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de abraçar, tempo de afastar-se do abraço. Porque o que sucede aos filhos dos homens, assim também se sucede aos animais. E lhes sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem do homem não é nenhuma, porque são todos vaidade. Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Olha só, um texto bíblico que traz exatamente isso que a gente falou. Tudo tem seu tempo. Tem então o tempo de eu nascer, tem o tempo de eu tomar a vida dos meus pais, de eu agradecer a eles. Há o tempo de eu virar adulto, passar a vida adiante. Depois vai ser o tempo de eu virar também um ancestral, de eu ser velhinho. E assim como os meus pais um dia vão para o outro lado, eles vão passar desse plano para um outro plano, eu também vou passar desse plano para um outro plano. E é assim que a vida é. Então, como aqui o texto sagrado da Bíblia diz, há o tempo de eu abraçar os meus pais e eu tomar a vida deles. Há o tempo de eu me distanciar desse abraço. Há o tempo da morte, há o tempo da vida. Com certeza eu vou chorar quando isso acontecer. Eu vou prantear a morte daqueles que vieram antes de mim, dos meus entes queridos. Mas essa vida que eles me deram, isso que eles me passaram, esse sofrimento que eles tiveram para me criar, para me dar educação, não foi em vão. E vai ser o tempo de eu passar isso para frente. É o ciclo da vida. Tudo tem seu tempo. E se a gente respeita o tempo de cada coisa, a gente consegue amadurecer nisso. Ser adulto para aceitar que tudo tem seu tempo e que eu vou sofrer uma hora, que eu não posso me livrar desse sofrimento, dessa dor, e que eu coloco essa dor no meu coração, acolho essa dor dentro de mim e aceito que isso é ser adulto, que isso é estar na vida, no mundo da vida, eu vou poder lidar com essa dor de uma forma mais tranquila, de uma forma mais serena e passar a vida para frente e não passar essa dor para os meus filhos. Porque voltando, né? Se eu nasci do excesso de amor dos meus pais, eu vou ter excesso de amor para passar para os meus filhos ou para aqueles que eu tocar durante a minha vida, para os meus alunos, para os meus clientes, enfim. Mas se eu vim da falta de amor, né, se os meus pais me colocaram, eles ou um deles me colocaram em vida para suprir algo que faltava neles, eu não vou conseguir tomar a vida, eu vou ter que dar vida para os meus pais e eu não vou poder passar isso adiante. Então tudo tem seu tempo, tem seu tempo de eu dar a vida, eu tomar a vida,
e eu dar a vida de novo para aqueles que vêm depois de mim. Essa era a mensagem que eu gostaria de passar para vocês hoje, esclarecer essas questões. Fico à disposição, se puderem, compartilhem o vídeo, se gostarem, dê o seu like, o seu joinha, né? Mandem para quem vocês entendam que esse conteúdo seja importante. Se inscrevam, se você estiver olhando, assistindo o vídeo pela página do YouTube, inscreva-se no YouTube, no canal do YouTube. Se você estiver olhando pela minha página no Facebook, inscreva-se também, curta a página, para a gente poder ir trocando conhecimento. Muito obrigado por terem vindo, agradeço a vocês, espero vocês de coração nos grupos de constelação familiar, e eu estou sempre à disposição para a gente trocar conhecimento, ok? Muito obrigado, pessoal, um grande abraço, até a próxima, tudo de bom para vocês.